Uma garotinha está em um lugar todo destruída em pânico, cercada por goblins, quase cagando na calça por achar que ela vai morrer de medo. Tudo que ela pode fazer é rezar nesse momento de aflição, vendo todos seus companheiros mortos no chão diante de seus olhos. Mas de repente um homem misterioso com o sobretudo aparece para protegê-la justo quando o goblin partia para cima dela, e ela apenas vê seu salvador diante de seus olhos. Mas voltando para o agora, uma garota chamada Narcena pergunta se nosso prota chamado Lausch está disposto a formar um grupo com ela. Porém, perguntar isso faz todos os aventureiros dentro da guilda ficarem assustados, pois Lausch é um cara simplesmente muito fraco. Então ele diz isso para Narcena, mas ela rebate dizendo que viu ele segurando sua placa que diz procuro pessoas para formar um grupo. Por isso ela continua e insiste querendo formar um grupo junto dele, se apresentando como uma incrível artista marcial, e o prota se apresenta como um curandeiro ou mais ou menos, porque uma garota chamada Mesh aparece alertando Narcena para não formar um grupo com nosso prota, se ela tiver amor à sua vida, pois ele é simplesmente Lausch o inútil, mencionando que ele é um curandeiro, mas que a única magia que ele pode usar é cura básica, dizendo que como qualquer órfão dessa cidade, ele é um aventureiro desde a infância, mas ainda assim ele não consegue usar cura de grande área ou cura superior, sendo completamente incompetente. Só que apesar disso, ainda outro dia um grupo chamado Lâminas do Relâmpago aceitava ele como um membro, mas ele foi expulso, e todos na cidade sabem extremamente o quão inútil ele é, porque ele não podia usar feitiço de antídoto e agora ninguém quer ele no grupo. Além disso, a Mesh tem certeza de que Narcena está com pouco dinheiro, por isso se ela se juntar a ele, nem conseguirá pagar uma hospedagem decente, coisa que Narcena prova o contrário, pois ela de repente mostra sua bolsa recheada de dinheiro dizendo que ela vai ficar bem. Então a Mesh pega ela pelo ombro empurrando ela para a parede e diz que infelizmente os aventureiros que se reúnem nessa cidade não são da melhor espécie, coisa que prova ser verdade somente pelo jeito deles se vestirem, por isso é melhor Narcena não sair exibindo sua bolsa cheia de dinheiro. E Narcena agradece ela pelo conselho, mas a Mesh percebeu que Narcena se tornou aventureira há pouco tempo pela sua inocência, e também seu equipamento é todo novo, então se ela quiser a Mesh vai apresentar para ela um grupo ótimo para iniciantes, dizendo que só precisará de um pouco de comissão, mas Narcena recusa explicando que decidiu há muito tempo que queria formar um grupo com o nosso protagonista, se despedindo de Amest. Assim Amest diz para Narcena não culpar ela pelo que pode acontecer pela sua decisão, ficando pensativa sobre o que Narcena acabou de dizer. Daí então Amest entrega o formulário para os dois registrar um novo grupo, explicando que se Narcena não entregar isso, ela não receberá indicações para missões, assim como se eles tiverem divisão de ganhos, a guilda não poderá mediar. Por isso Lausch assina o formulário com Narcena apenas olhando para ele, repetindo que finalmente o encontrou. Depois ela fica curada por ele dizer que agora é a vez dela, e que ela pode começar escrevendo seu nome. Daí ela assina seu nome mais a Mesh e estende a mão, pois Lausch precisa pagar a taxa de serviço. E pagando a taxa de serviço, agora eles finalmente formaram um grupo apertando a mão, como tradição, se apresentando novamente. Com isso agora Lausch explica para Narcena que ninguém terminou de explorar até o fim do labirinto da sua cidade Mardat, então ainda eles não sabem que tipo de monstro é o chefe do labirinto, e muitas partes são inexploradas, e ainda há muito espaço para aventuras, então os aventureiros naturalmente começam a se reunir aqui, ajudando Mardat a se tornar a maior cidade com o labirinto da região. Mas então Narcena pergunta se tudo bem eles entrarem no labirinto assim logo de cara, já que aquela moça Mesh avisou Lausch para ele levar Narcena para a Pradaria Ocidental primeiro, mas Lausch explica que há vários outros locais ao redor de Mardat, onde monstros aparecem por causa da energia mágica que vaza do labirinto. Tem a região montanhosa no leste, a floresta do norte e o pântano no sul, mas entre todas as diferentes regiões, a Pradaria Ocidental só recebe monstros relativamente fracos, por isso lá é mais adequado para iniciantes, pois lá é uma área tão grande que é difícil encontrar algum monstro, mas por outro lado é até um exagero o número de monstros que aparecem no labirinto, e se você não for muito fundo, você não verá nenhum muito forte, por isso ele pensou que não seria problema levar ela com ele até o labirinto. Exatamente por esse motivo os dois continuam seu caminho indo até o labirinto da cidade, e chegando lá Narcena se impressiona com o tamanho da entrada, dizendo ao prota para ele deixar ela aí na frente, afinal de contas ela é uma artista marcial, e ele um curandeiro de suporte, portanto ela deve assumir o controle agora. Com isso os dois entram no labirinto, com Lausch dizendo mentalmente que é bom que ela tenha essa empolgação, mas duvidando se essa garota pode realmente lutar de verdade, coisa que ela prova para ele ser o contrário em sua frente, pois ela começa a dar uma surra em todos os goblins do labirinto, deixando ele surpreso. Por isso ele elogia ela pegando as pedras mágicas dropadas pelos goblins, explicando que os aventureiros geralmente vendem elas para a guilda para viverem. Daí ela pergunta o que a guilda faz com essas pedras, e ele explica que as pedras mágicas são imbuídas de magia, então podem ser usadas para muitas coisas, achando ela meio lerda, já que saber isso é o básico para todo aventureiro, mas ela explica que perguntou porque ela é muito ruim na teoria. Daí com as pedras mágicas em mãos ela pergunta quanto elas valem, só que nosso protagonista responde que pedras de goblins não valem muito dinheiro, e que se ela quiser pedras mágicas mais valiosas, ela deve derrotar monstros mais fortes, mas no entanto pela quantidade de pedras que eles pegaram já deve pagar a hospedagem deles. Só que daí o prota pergunta se Narcena quer ir um pouco mais longe no labirinto, coisa que ela responde que sim, dizendo que
que se alguma coisa acontecer com ele, ela estará lá para protegê-lo, e ele acha isso bem reconfortante. Dessa maneira agora os dois estão caminhando e Laoshi puxa Narcena de repente para ela não cair uma armadilha que ela pisou, que provavelmente mataria ela. Daí ela pergunta como ele sabia dela, então ele responde que soube pela cor daquele bloco que estava um pouco diferente do resto, mas perceber armadilhas é um trabalho da classe ladrão, e ele é da classe curandeiro, então ela fica desconfiada, mas ele menciona que ele é um aventureiro há muito tempo, por isso adquiriu um monte de habilidades deixando ela surpresa. Mais tarde eles estão escondidos de um grupo de orcs gigantes, com Laoshi se perguntando por que tem orc no labirinto. Daí Narcena pergunta se é normal, então Laoshi explica que é incomum e diz que orcs são conhecidos como demônios de nível médio, e somente sua resistência e força dos braços coloca eles no mesmo nível de monstros de andares mais profundos, e normalmente se vê eles em andares superiores também. Então Narcena pergunta se eles devem fugir, mas nosso prota nega, pois se eles dois se unirem, eles podem conseguir derrotá-lo. Assim Narcena pula na frente do orc e começa seu ataque chutando seu peito, mas sente que ele é duro igual pedra. Portanto, quando o orc começa a reagir, ele machuca ela, deixando nosso protagonista preocupado. Por isso ele pula na frente para salvar ela, matando o orc com sua espada, fazendo aquela cena do início do anime com a menina vendo seu salvador lhe salvando. Daí ele pergunta se ela está bem, e ela diz que sim, mas ela está mais curiosa sobre sua força. Então ele começa a explicar que é porque ele já é um aventureiro há muito tempo e que aprendeu um pouco de combate corpo a corpo, coisa que mesmo assim ela acha estranha, assim deixando seu braço ferido à mostra, fazendo o nosso prota ficar preocupado. Por isso ele faz o tratamento adequado e usa sua magia de cura no ferimento dela. Depois eles ficam diante da pedra mágica gigante do orc, e ele pega ela mencionando para Narcena que além de grande a pedra armazena mais energia e que poderá ser vendida mais cara. Agora ele pergunta para ela o que eles vão fazer, porque ele já tem dinheiro suficiente, então podem ir embora. Mas por ela mostrar que ainda quer lutar, eles vão caçar mais um pouco de monstros. Assim no final da tarde eles entregam uma boa quantidade de pedra mágica para Mesh, deixando ela surpresa com essa quantidade, mas também deixando ela irritada com Laoshi por ele ter levado Narcena para o labirinto. Então ela dá um sermão nele dizendo que a pedra grande é uma pedra de orc, mencionando que ele já desceu até os níveis intermediários. Coisa que nosso prota nega, respondendo que eles estavam apenas vagando nos andares superiores, e Narcena entra no meio da conversa acalmando os nervos, defendendo Laoshi, mencionando que é tudo verdade e que ela foi avisada sobre não ir no labirinto. Daí a Mesh menciona que os chefes da guilda estão contando que viram coisas perigosas no labirinto, deixando nosso prota curioso, mas ela diz que ninguém conta mais do que isso para ela, porque ela é simplesmente uma funcionária. Então o assunto muda de repente com a Mesh agora comprando as pedras mágicas da nossa equipe, e a Mesh fica extremamente feliz de repente por comprar essas pedras, deixando Narcena curiosa. Daí Laoshi explica que a Mesh está feliz porque quanto mais pedras mágicas ela comprar de aventureiros, mais aumenta o salário dela. Por isso, ela pede para Narcena dar o seu melhor e continuar trazendo mais pedras mágicas. Com isso, todas aquelas pedras mágicas deu um saco cheio de dinheiro, deixando nosso prota surpreso, onde ele confessa que esse dinheiro não é nem um décimo do que ele recebia em seu antigo grupo. E a Mesh menciona para Narcena que o grupo antigo dele, Lâminas do Relâmpago, nunca pagavam o salário dele. Então Narcena cobra a Mesh que a guilda deve ir cobrar esse grupo, pois ela faz a mediação nessas ocasiões, e a Mesh concorda desde que ela pague a taxa de serviço. Dessa forma a Mesh pergunta se nosso prota quer ir atrás de receber seu dinheiro daquele grupo, mas ele responde que está tudo bem, afinal agora ele já está em um novo grupo com uma boa companheira, e os dois vão embora enquanto o homem olha para eles. Depois esse homem chamado Razan chama a atenção de Amesh, perguntando se ela mandou Laoshi para o novo grupo, coisa que ela diz que não fez, já que nenhum grupo aceitaria ele, mas ela conta que uma garota peculiar formou um grupo com ele, e Razan identifica Narcena como uma garota de cabelo azul, mas vai embora. De noite nossa equipe entra em uma hospedagem onde uma garotinha aparece com ciúmes do prota com Narcena. Daí Laoshi entra para comer e arrumar um quarto com Narcena, onde uma senhora pergunta se o quarto deles vai ser de casal, mas ele nega, mencionando que vai ser 2 quartos separados, mas antes eles precisam encher o estômago. Dessa forma os dois comem e vão para os seus quartos, com Narcena tendo um flashback onde Laoshi curava ela quando ela ainda era uma criança. Ele diz que conseguiu curar pouco ela porque era tudo o que ele podia fazer com sua magia. Por isso a garotinha decidiu que quando crescesse formaria um grupo com esse homem e protegeria ele, mostrando que Narcena era aquela garotinha do começo da história, dizendo que ela treinou muito para conseguir se tornar forte e que esperou por isso, mencionando que quando soube que nosso prota foi expulso de seu grupo, partiu imediatamente para essa cidade, formou um grupo com ele e até derrotou goblins hoje, tudo isso por ele, mas ele não percebeu que aquela criança do passado é ela, afinal seu cabelo está com uma cor diferente e ela mudou um pouco, mas ela não se abala com isso e coloca sua roupa para poder dormir, e sentada na cama espera ansiosa que nosso prota possa notar seu amor por ele, se perguntando por que as pessoas dessa cidade chamam ele de inútil, sendo que na verdade ele é muito talentoso. Mas no entanto temos um flashback do nosso protagonista em uma missão lutando contra um dragão junto de seu grupo, onde praticamente todo seu grupo está bravo com ele por ele não estar conseguindo curar uma companheira que está ferida, pois mesmo que ele esteja curando sua companheira, infelizmente
ele não é capaz de curar o envenenamento que ela sofreu do dragão. Por isso ela se irrita dizendo por que Laoshi veio com ele se ele não pode nem usar magia de cura nesse veneno. Mas o cavaleiro do grupo, Margulis, chama a atenção dela por ficar reclamando também, chamando Laoshi de inútil por não ajudar em nada. Daí o dragão ataca o cavaleiro, que diz pra Armia, que é a maga, usar sua magia nesse monstro imediatamente, não importa se são chamas ou eletricidade. Então Armia usa sua magia bola de fogo, que não causa nenhum dano no dragão, só deixando ele ainda mais irritado, o que faz ela jogar seu cajado mágico no chão de medo. E vendo essa situação, chamando todos seus companheiros de covardes inúteis, Margulis decide bater em retirada, fugindo pra longe, deixando seus companheiros para trás. Todos chamam ele de canalha e a Armia é a primeira a sair correndo chorando de medo, restando somente nosso prota e sua companheira Saberia, que nosso protagonista ajuda colocando ela em seus ombros e assim os dois também fogem juntos. Mas depois disso, Laoshi recebe de Margulis a notificação que foi expulso do grupo Lâminas do Relâmpago, e Margulis explica junto de Saberia que Laoshi está sendo expulso por sua incompetência na luta contra aquele dragão. Laoshi até tenta explicar que foi culpa deles na verdade, porque eles viraram à noite antes de enfrentar o dragão, então não estavam no desempenho máximo deles. Por isso Margulis e Saberia consultam Armia para dar a palavra final dessa decisão, e no que Armia responde com medo pela pressão que esses dois fazem nela, ela simplesmente levanta a mão apontando pro Laoshi, e dessa forma nosso prota foi expulso. Mas voltando pro tempo atual, nosso prota não conseguiu dormir por ter sonhado com isso, então ele levantou para tomar uma água. Nesse momento, se lembrando de uma época ainda mais antiga, quando ele entrou em um grupo que chamou ele porque ele tinha o sonho de se tornar um aventureiro de primeira classe, e mesmo naquela época ele já era chamado de inútil por conta de sua habilidade, por isso o grupo apenas usou ele como isca em uma de suas missões para chamar a atenção dos monstros. Mas ele já estava acostumado com tanto desprezo por ser apenas um órfão de labirinto, mas ainda assim ele não gostava da dor nem do medo que sentia, e claro que não queria morrer. E acima de tudo ele ficou triste porque ninguém tratava ele como um verdadeiro aventureiro, e dessa maneira, andando como um andarilho, ele avistou vários goblins atacando uma carruagem com uma garotinha assustada e escondida. Então ele tomou coragem, catou um pau e partiu para cima dos goblins para poder salvar essa garotinha perdida. Fazendo isso porque mesmo que a vida de um órfão de labirinto como ele não tenha valor, ele pode trocar a vida dele para salvar aquela criança, ou pelo menos era o que ele pensava, pois no meio dessa batalha ele foi atingido na cabeça. E sendo acordado pela garotinha, ele descobre que a notícia desse ataque chegou à ordem dos cavaleiros e que eles que correram para ajudar. Então no final ele não salvou ela, e o inútil continuou sendo inútil, porém ele é pego de surpresa pela garota, que menciona que graças à ajuda dele, os cavaleiros conseguiram chegar a tempo, dizendo que ele foi muito admirável. Isso cativa o nosso protagonista, que fica sem reação, daí ele vê ela machucada, então começa a curar ela imediatamente, e durante esse processo de cura, ela sente ainda mais admiração pelo protagonista, mas ele diz para ela não fazer isso, já que é um inútil, contando toda a sua história para ela, fazendo ela chorar de tristeza pelo que fizeram com ele, e se levantar para dizer que quando ela crescer se tornará uma grande aventureira para formar um grupo com ele, prometendo que ela vai estar com ele em qualquer lugar para protegê-lo, assim se despedindo dele mais tarde, onde ele nos revela que ela é filha de uma família nobre, então não havia como ela se tornar uma aventureira, e Laoshi não criou expectativa sobre isso, mas ainda assim isso encorajou ele de alguma forma, e ele decidiu tentar ser um aventureiro mais uma vez. Daí ele encontrou uma pessoa para ser sua mentora e assim ele continuou seu treinamento, continuou sendo um curandeiro que usa apenas o feitiço de cura, mas que conseguiu desenvolver muitas outras habilidades de aventureiro. Então quando ele finalmente foi se virar sozinho, o primeiro grupo do qual ele participou foi o Lâminas do Relâmpago, e assim voltando pro tempo atual, ainda no seu quarto, ele menciona que se não fosse pelas palavras daquela garotinha, ele poderia ter desistido de tentar se tornar um aventureiro novamente, e também ele nunca teria conhecido a Narcena. Mas Narcena bate na sua porta convidando Laoshi para sair para eles tomar um café da manhã juntos, e assim eles vão almoçar. Depois disso os dois voltam pro labirinto, onde Laoshi convida Narcena para dessa vez eles explorarem um andar mais baixo, e entrando no labirinto eles acham um círculo de teleporte que deixa Narcena bastante curiosa. Daí Laoshi explica que um mago colocou ele aqui logo depois que esse lugar foi descoberto, mas não se sabe muitos detalhes. Narcena então pergunta se com esse círculo ela pode ser levada para lugares diferentes, coisa que Laoshi confirma, mas explica que para fazer isso precisaria de outro círculo de teleporte para sair, pois você pode se teleportar de círculo para círculo, mas você não pode sair de onde não tem um no lugar. Então Narcena imagina que seria muito útil ter um desses círculos na cidade, mas volta atrás porque daí monstros atacariam a cidade, coisa que Laoshi desmente, pois os monstros basicamente não podem usar os círculos de teleporte, então não tem problemas. E além disso, o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, então por mais práticos que sejam, não há como fazer novos agora. De repente os dois sobem no círculo, sendo teletransportados para outro lugar, onde essa área é o que eles chamam de níveis intermediários, pois os monstros aqui são bem mais fortes, por isso eles devem tomar cuidado. Mas daí ela se coloca em perigo por atacar um Lich descuidadosamente, já que eles não têm um corpo físico, sendo um monstro feito de pura energia espiritual. Sendo assim, ataques físicos não funcionarão contra esse monstro, por isso como os dois não podem usar magia de ataque, eles estão em desvantagem, sendo a melhor opção fugir, coisa
coisa que Narcena recusa porque ela diz que pode derrotar essa coisa. Dessa maneira, Laoshi vai para frente do Lich para ser uma isca, enquanto Narcena carrega sua prana, que é uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos. E artistas marciais bem treinados não são uma exceção, pois quando seus punhos são cobertos com prana, seus corpos podem destruir até mesmo seres espirituais. Então Narcena conseguiu derrotar o Lich, mas machucou um pouco sua mão. Por isso nosso prota tirou uma Pokébola do bolso do nada e usou esse item para curar Narcena, explicando que esse item mágico aumenta os efeitos de feitiço de cura, também mencionando que tem uma pedra mágica dentro dela, e que a guilda repassa pedras de aventureiros para artesãos que transforma em itens mágicos, e assim esses itens voltam para a mão dos aventureiros. Depois totalmente curada, já nova em folha, Narcena pega a pedra mágica dropada pelo Lich para vender para a guilda, deixando a Mestre completamente satisfeita com a pedra pelo aumento de seu salário. Mais tarde os dois estão andando pela cidade cheio de dinheiro no bolso, pela venda da pedra, e sem querer avistam uma grande comoção. Chegando mais perto, Narcena percebe que se trata de uma briga. Daí Laoshi começa a explicar que recentemente os aventureiros brigões estão se reunindo nessa cidade, e isso é um incômodo para os aventureiros e moradores da cidade que respeitam as regras, mas no entanto agora é hora de jantar. Por isso os dois capricham bastante na comida, indo no melhor restaurante, onde até mesmo a dona do local pergunta se nosso prota poderá pagar por isso, mas ele responde que sim e até pede uma cerveja para ele e para Narcena, sendo que aquela criança ciumenta de antes aparece dizendo por ser criança Narcena não poderá beber. Mas daí já tendo jantado, Narcena pergunta pro Laoshi o que é esse prédio gigante que não tem janela e portas que fica no meio da cidade, pois ela basicamente vê essa coisa por toda a cidade e não sabe o que significa. Daí Laoshi explica que perguntou sobre eles uma vez, e que ficou surpreso ao descobrir que nem mesmo os trabalhadores que construíram os prédios tinham ideia do que estavam fazendo, além de não saberem quem estava mandando construí-los, pois disseram que os agentes do proprietário apareceu com as plantas dos prédios e o dinheiro, mas esse agente representava outro agente que também era agente de um agente de um agente, então quem mandou construir esses prédios provavelmente não quer ser identificado. E na humilde opinião do nosso protagonista, ele acha que ao invés de construírem isso, ele queria que construísse uma muralha ao redor da cidade, pois essa cidade está aberta sem nenhuma proteção, sem muro ou nada, totalmente desprotegida. Mas Narcena acalma Laoshi mencionando para ele ficar tranquilo, pois tem muitos aventureiros nessa cidade caso uma ameaça apareça. Mais tarde os dois voltam para os seus quartos, com Narcena chateada por não conseguir confessar para o Laoshi que quer ficar no mesmo quarto que ele, enquanto que nosso prota está realmente gostando muito de ter um grupo, onde sua companheira trata ele com respeito, se perguntando se algum dia ele encontrará aquela garotinha de antes que ele salvou, pois graças a ela ele poderá continuar se aventurando por mais algum tempo, dessa maneira agradecendo pela sua companheira Narcena. No dia seguinte, o grupo Lâminas do Relâmpago aparece com Margalus, anunciando sua nova curandeira chamada Lyra, enquanto que suas outras companheiras não gostam muito dessa ideia, principalmente Saberia, mas Margalus fica realmente feliz, pois agora eles finalmente conseguirão derrotar aquele dragão Hydra de antes. Comenta a guilda se você quiser a próxima parte. Esse foi o fim dos episódios 1 e 2, o anime ainda está sendo lançado e te encontro no próximo vídeo.